Então, gente, a gente vai gravar aqui esse vídeo pra vocês, explicando que no mês passado, em julho, a gente fez um intercâmbio virtual e a gente vai explicar como foi que a gente se inscreveu, como foi o intercâmbio virtual e o que a gente achou, né, no final de tudo, porque agora já acabou, só durou um mês e uma semana. Então, vamos lá, do início. Quer começar? Eu começo. Tá, do início. Esse intercâmbio ele já existia antes da pandemia, só que antes era presencialmente. E é na faculdade Fudan University, em Xangai, na China. Eu me inscrevi pela primeira vez em 2019, não passei. E em 2019 teria que ir lá para estudar, né, em Xangai. E não passei, e agora em 2021 me inscrevi de novo, aí passei para o Willi, ele se inscreveu também, e nós dois passamos para estudarmos e estudamos juntos. O intercâmbio tem a duração de um mês e uma semana, como eu falei, e é um intercâmbio acadêmico, você está lá e você vai estudar. E o tema é sobre os BRICS, os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, South Africa. E todas as aulas são em inglês, tudo em inglês, tudo em inglês. Então, assim, pra gente foi um desafio, porque o nosso inglês estava meio enferrujado, a gente fazia muito tempo que a gente não falava, assim, né, não praticava, então pra gente foi muito bom, mas ao mesmo tempo foi um desafio muito grande, a gente teve que se esforçar bastante, principalmente pra mim. A parte mais difícil foi quando tinha umas reuniões em grupo que a gente mesmo organizava para discutir as ideias e organizar o que a gente iria escrever no artigo. Essa foi a parte que eu tive mais dificuldade, mas deu tudo certo, né? E é aquilo, você realmente precisa falar. Como essa era a minha dificuldade, então foi mais difícil nesse ponto. Mas é uma pessoa que já não tem dificuldade para falar, tudo tranquilo. E, por exemplo, a gente tinha que escrever o artigo. Eu tenho mais facilidade para escrever. Foi difícil, foi. Mas eu já tinha mais facilidade, até porque no português eu também tenho facilidade para escrever. Então, foi um pouco mais tranquilo. E aí, fala um pouco das aulas, assim, como é que foram as aulas. Então, A gente precisa falar como a gente se inscreveu, né? então, as aulas foram bem legais, né? Cada um com um tema e cada professor de cada país, né? Fazendo suas inferências de pesquisa em cada área, né? Geralmente o que nós vimos foi de governança global, o desenvolvimento sustentável, que eu achei isso bem legal, inclusive foi uma abordagem na qual eu escolhi para fazer o artigo, que eu gosto muito. É, Também teve na área de segurança, que é um tema que está em constante crescente, né? Tanto aqui quanto no mundo, principalmente a segurança digital. Né? E também eu vi lá falar um pouco, né, assim, de patentes e tudo, e também da influência que cada um é, pode cooperar para cada país. Né? Inclusive um tema muito abordado, inclusive foi que a Larissa escolheu, foi das relações de cooperação nesse período da pandemia. O que cada país fez para manter um laço de cooperação. A China dando doando materiais de APIs, as máscaras, luvas cirúrgicas, pessoal da, da saúde e tudo. Cooperação financeira também, econômica. E também em tudo isso imbuído aí, teve o New Development Bank, né, que é o novo banco de desenvolvimento, que é um banco dos BRICS, que surgiu em 2015, né, inclusive foi aqui no Ceará, onde surgiu a ideia implementada em 2015, que fazia empréstimos para financiamento de desenvolvimento a todos os países do BRICS e também abriu a todos os países em desenvolvimento que estava com um projeto, podia pedir empréstimo lá também. Isso também é uma constante bem legal do NDB. Tá, e vamos lá. E agora explicando como a gente se inscreveu.
ajeitando a câmera. Como a gente se inscreveu? Vou olhar aqui pra câmera. Primeiro de tudo, você precisa preencher um formulário. E aí, como o William falou, tinha esses 5 grupos de pesquisa que você iria participar. E colocar a sua ordem de preferência. O que eu escolhi foi essa cooperação entre os países do BRICS durante a pandemia. Foi um tema que eu achei mais interessante, coloquei como primeira opção e eles já me colocaram direto nesse tema. O grupo era mais ou menos de 8 pessoas por grupo. E beleza, aí você preenchia o formulário com as suas informações pessoais, tinha que colocar uma foto 3x4 também. Geralmente de passaporte, tamanho de passaporte. E escolher o seu grupo de interesse que você queria participar. Além disso, tinha que escrever uma carta de apresentação, não é apresentação, não, motivação, uma carta de motivação em inglês, falando por que você gostaria de estudar nesse curso, quais são os seus interesses, quais são os seus objetivos, em como isso iria também te ajudar na carreira e o que você teria para agregar também, né? Então, a gente escreveu nossa carta de motivação dessa forma. Já era mais ou menos a terceira carta de motivação, pelo menos, que eu escrevia, né? Então, eu já peguei um modelo que eu tinha, assim, mais ou menos. E aí, a gente tenta montar dessa forma. Primeiro, apresentando você. Primeiro, agradecendo, né, a oportunidade. Apresentando você. No caso, como era um BRICS, o assunto dos BRICS, eu já tinha estudado uma matéria específica sobre os BRICS na faculdade. Então, eu mencionei isso. Então, também mencionei a parte de direito internacional, também uma matéria que eu tinha feito. E fui agregando essa experiência que eu já tinha na minha carta de motivação, mostrando que eu já tinha um interesse sobre o tema e por isso queria participar. E aí no final, agradecia também a oportunidade e falando que desejava muito participar do curso. Então, foi basicamente isso, né? Falando sobre a oportunidade, se apresentando, mostrando sua experiência e no final agradecendo. Aí eu não sei como é que o William escreveu, se ele quiser agregar também. Foi basicamente assim também, como a Larissa fez, né? Eu fiz um pouco corrido, porque eu soube na hora do dia, né? E eu também queria, esse pensamento de agregar outro conhecimento da área de desenvolvimento sustentável. Eu achei bem legal, podia ser uma oportunidade única assim, né? E no fim tudo deu certo, eu gostei bastante. Eu acho que não ficou muito boa o que eu fiz, assim, porque fui correndo, mas o que importa é que acabei conseguindo e isso foi bastante recompensador para mim. Inclusive, nossos artigos foram escolhidos como os melhores assim. Isso foi bem legal também. E eu gostei muito dessa parte de, da ajuda assim das pessoas, de conversar com elas. Isso também agregou. Apesar que é aquela coisa, na correria, muita coisa para se fazer, não teve uma conversa assim, foram poucas decisões, ficou muito um pouco largado, né? Mas apesar disso, eu gostei bastante porque agregou outros conhecimentos e também abriu os horizontes, né? Como toda experiência internacional, né? E tudo de crescimento assim, eu acho que é bem legal, principalmente dessa parte de jovens adultos, né? Para uma visão nova, né? Geralmente dessa turbulência toda que a gente está vivendo nesses últimos tempos, né? Uma visão assim de esperança para o futuro, né? Coisa que o jovem sempre tem. Eu acho isso que é bem legal e isso pode acrescentar bastante a gente. Seria isso. E continuando então na parte de inscrição, então teve o formulário que a gente já falou, teve a carta de motivação e uma outra coisa, você precisa fazer um currículo em inglês. Eu acredito que as pessoas que já estejam se aplicando a essas vagas já têm um currículo em inglês. Mas assim, o que a gente fez foi igual, a estrutura igual do nosso currículo em português, só que a gente foi traduzindo algumas expressões. Por exemplo, eu no caso tive que ter um certo cuidado em nomes de instituições públicas que eu já tinha feito um estágio aqui, porque não é chamado da mesma forma, então tive que pesquisar como que era chamado em inglês. Então teve que ter esse cuidado de procurar qual era o nome da instituição em inglês.
Mas era isso, ressaltando também as características e experiências que você tem de acordo com o curso que você vai se aplicar, né? E, sim, uma outra coisa também, como era o intercâmbio acadêmico, eles pediram o nosso histórico da faculdade. E aí, como nosso histórico é em português, a gente teve que também traduzir todas as matérias, o nome de todas as matérias e colocamos para o inglês também, junto com as notas e no final o CR. E uma coisa também interessante é que, no caso, o William não estuda a mesma coisa que eu na faculdade. A gente, assim, de cursos completamente diferentes. Eu sou da área de humanas, ele é da área de exatas. E mesmo assim, a gente pôde participar da mesma forma, porque é um curso que agrega vários outros referentes. Você pode estudar economia, você pode estudar direito, engenharia e vários outros cursos mesmo, relações internacionais, né, que está tudo muito interligado, porque os temas dos grupos de pesquisa são muito diferentes entre si. Então, não tem como você ir se enquadrando entre eles, mesmo que o seu curso não tenha exatamente a ver com os BRICS. Então, a gente achou muito boa essa parte também, que te dá maior possibilidade de participar. Então, respondendo mais uma pergunta aí dos nossos fãs, então, obrigado. Nossos fãs é ótimo. É boa, né? Aqui a gente tá sendo muito requisitado, tô brincando, gente. Mas, sério, o intercâmbio virtual é uma maneira muito agregadora, assim, né? Pois incentiva também a você acompanhar e também não gastar tanto, né? Infelizmente, não, eu, como em minha opinião mesmo, que eu realmente falo que não consigo, não, nada tira aquela caráter presencial, né? E tudo, né? Que agrega muito a cultura, né? Mas essa parte do virtual, desse de ficar em casa aqui, né? A gente, nesse momento de pandemia, isso também pôde incentivar a gente a procurar mais, não ficar, entre aspas, parado, né? E isso valeu muito a pena, porque a gente bastava ter a internet, o computador e poder fazer as coisas. A gente fazia uma gestão, né, de tempo, gestão de trabalho entre nós e o grupo e criamos o artigo, né? E o que é mais legal é o controle e também a conversa entre que a gente teve, né? Assim, tanto pro tanto para criar o artigo também quanto para aprender, né? E também a gente geralmente de dia começa a segunda, quarta e sexta, né? Era isso que eu ia falar, o dia das aulas e os Que horários. o horário é um pouquinho assim, para quem está acostumado a acordar cedo é tranquilo. No entanto, quem não tá realmente fica um pouco complicado, mas é Uma recompensador, né? pausinha. É de 8 às 10 da manhã geralmente, né? E era recompensador, porque o que eles falavam, geralmente a gente acrescentava dentro dos artigos, né? Isso também foi uma coisa bem legal e também deu uma visão ampla para a gente pesquisar também o meio e tudo. E o que é legal é que eu soube pelo Steven, né, que é um representante de lá, que esses artigos serão publicados. E é mais uma demanda que, que após essa pesquisa, é muita correria, gente, mas vocês agregam bastante, principalmente essa parte acadêmica, porque você pode utilizar isso para o mestrado, pode ser, se você seguir essa linha de raciocínio também, na área que você estiver, você pode implementar, né, na sua área, um mestrado ou que são um doutorado. Eu acho que isso abrange bastante isso e agrega bastante. E um outro ponto também é que não necessariamente você precisa ser aluno da graduação. Você pode ser aluno de mestrado, pode ser aluno de doutorado, de pós-graduação e pode se inscrever da mesma forma também. Um caráter bem agregador, né? E aí, bom, acho que só para concluir, então agora, a gente achou que valeu muito a pena. Ah, e uma coisa interessante é que é um curso que oferece bolsa. Então, se você for selecionado aí ser logo uma das primeiras pessoas a serem selecionadas com as melhores notas de acordo com eles, e você vai receber uma bolsa, não vai precisar pagar pelo curso. Quem não for selecionado com a bolsa vai pagar
Nessa modalidade virtual, esse ano, né, foi o valor que eles colocaram, deu mais ou menos uma taxa de matrícula R$ 400, isso depois de você ser selecionado, e mais um valor de R$ 1.850. Esse é o valor sem a bolsa. No caso, quem recebe a bolsa tem que pagar essa taxa de mais ou menos R$ 400 da mesma forma, essa taxa de matrícula todo mundo paga e aí só fica isento da taxa de R$ 1.800. E uma coisa, foi o que a gente postou. Uma outra coisa também, a gente vai lembrando aqui, vai falando. Você pode pedir uma carta de recomendação de algum professor seu. A gente não conseguiu por causa do tempo, que a gente foi avisado dessa vaga muito em cima da hora, então a gente não conseguiu. No dia de fechamento. A gente não conseguiu pedir essa carta de recomendação para nenhuma outra pessoa. E foi tudo muito rápido. Mas, se você conseguir, pelo que a gente percebeu, acho que isso faz muita diferença na hora de selecionar vocês ou não. Então, quem puder, pode pedir. Porque vai fazer diferença provavelmente para você ganhar essa bolsa. E uma outra coisa, que a gente, como o William falou, e aí só para concluir, que fazer o intercâmbio na modalidade virtual não necessariamente é mais fácil, né? Mas você tem uma comunidade que você está na sua casa assistindo a aula, então você está ali no seu computador, já acorda, a aula começava umas 8 horas da manhã, a gente estava na nossa casa, não precisava pegar transporte, nada disso, né? E mais uma coisa que fez toda a diferença pra gente é não precisar pagar passagem de avião, visto, hospedagem, essas coisas, porque isso iria encarecer muito o intercâmbio e a gente simplesmente não pagou nada disso porque era virtual, a gente estava em casa, então ficou muito mais acessível. Pagando isso, eu não sei se a gente conseguiria ir, mas como foi dessa forma, a gente conseguiu fazer. Então, se você está aí vislumbrando uma possibilidade de fazer um intercâmbio virtual, pensa com muito carinho nessas questões, porque faz toda a diferença de verdade. E é por aí. E aí eu finalizei aqui minha parte. William, vamos ver. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Era isso, e também complementando tudo isso aí, eu acho que é enriquecedor também, principalmente porque nessas áreas, principalmente nesse tempo de pandemia, surgiu muitas oportunidades virtuais e tudo, que acabaram não sendo tão divulgadas assim. E isso geralmente eu sempre tive uma vontade de fazer, né, intercâmbio, né, e tudo. Inclusive, sou um pouco fissurado nisso, né, confesso, mas eu fiquei procurando bastante e também aquilo, eu acho que tudo que vier assim como curso, educação, sempre complementa, apesar da dificuldade. E eu queria agradecer a todos aí que nos ouviram e também a Universidade Fudan pela oportunidade, porque é uma excelente faculdade, uma das melhores da Ásia, né? Depois da China, uma das melhores também. Eu queria agradecer a todos aí. Também, ano que vem, a gente vai colocar aqui, fazer até um post para vocês também, que se quiserem, se candidatarem também. É bem agregador. Isso, qualquer coisa, pergunta aqui pra gente. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve, porque a gente está voltado para essa parte de viagem, a gente gosta de intercâmbio, então sempre que a gente souber de algo assim, sempre que a gente fizer o intercâmbio, a gente vai trazer essas informações aqui para vocês que nem sempre estão disponíveis, né? A gente não teve oportunidade de ouvir alguém falando sobre isso. A gente fez sem conhecer mesmo e agora a gente está aqui falando para você. E se você for se inscrever, você já vai ter essa base com a gente aqui também. Então é isso, é agradecer para quem está aí, nos 20 minutos de vídeo e pedir e convidar para vocês se inscreverem também no nosso canal. Então, tchau, gente. Tchau. Dê o like. Valeu.